Revelado. Quando encontrei meu filho, limpando banheiros, uma surpresa transformadora mudou tudo. A cena se desenrolava diante dos olhos de Carlos, que ainda lutava para entender como aquele momento havia acontecido. Seu coração disparou ao vê-lo. Seu único filho, Paulo, de cócoras, uniforme imundo e expressão concentrada, esfregando o chão de um banheiro. O que era aquilo? Desespero tomou conta dele. Aquela imagem que não condizia com o sucesso que sempre sonhou para o filho era como uma punhalada na sua dignidade. Ele sabia que os vizinhos iam julgá-lo, iam sussurrar: "Olha lá o pai do rapaz que limpa banheiro." Carlos se escondeu atrás de uma coluna, o suor escorrendo pela testa. Sentia uma mistura de vergonha e indignação enquanto observava Paulo trabalhar com tanta dedicação. "Por que ele está fazendo isso?" pensou. O que aconteceu com os sonhos de um emprego estável, com status, como sempre lhe foi ensinado? Mas logo, a cena diante dele começou a se transformar. Ele percebeu que Paulo não estava apenas limpando. Ele se dedicava a um projeto social que visava ajudar imigrantes e moradores de rua a recomeçar suas vidas. O coração de Carlos apertou. "Eu preciso conversar com ele", gritou sua consciência. Carlos deu um passo à frente e se viu confrontando seu filho. A tensão era palpável. "Paulo, por que você está fazendo isso? Isso não é vida para um homem que pode ter tanto mais." A voz de Carlos tremia entre a frustração e o medo de perder o que pensava serem seus valores familiares. Mas, para sua surpresa, Paulo olhou para ele nos olhos e, com uma calma que desafiava todo aquele turbilhão, respondeu: "Pai, cada canto que eu limpo tem uma história. Essas pessoas têm histórias. E eu sou apaixonado por arte. Quero mostrar ao mundo a beleza que existe a partir das experiências delas." As palavras de Paulo caíram como um peso em sua mente já confusa. Carlos queria se encolher, não conseguir se afastar do que o filho dizia. As emoções começaram a misturar-se em seu peito. Ele sentia orgulho, mas ao mesmo tempo desaprovava a forma como Paulo se sustentava. Carlos se questionou: o que realmente importa? Seria tudo isso uma loucura ou a afirmação de um novo valor? Os dias passaram e, ao redor da mesa de jantar, a tensão aumentava. Carlos viu seu filho se transformar, não só como trabalhador, mas como artista. Paulo começou a pintar. Cada obra retratava a dor e a beleza da vida nas ruas. Mas para Carlos era um soco no estômago que fazia suas convicções tremerem. Um dia, observando Paulo em meio às suas tintas, ele se lembrou de suas lições de vida. Ser um homem de sucesso é ser um conquistador, pensava, mas o que estava vendo era um novo tipo de sucesso brotando de forma desconcertante em sua frente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada nova peça que Paulo criava, Carlos se via imerso em um mundo até então desconhecido. As cores pulsavam, contando histórias que ele nunca tinha percebido. A angústia interna crescia enquanto ele lutava para aceitar que o sonho de seu filho não era o mesmo que o seu. E a pergunta reverberava na sua mente: será que ele conseguiria abraçar essa nova realidade, essa nova definição de sucesso? E, mais importante, será que conseguiria manter a relação com Paulo intacta amid de todo esse caos emocional? A insegurança sobre o futuro se misturava com a esperança. A história estava apenas começando. E Carlos estava prestes a descobrir que a jornada de seu filho não era apenas a jornada dele também. Carlos acordou em um dia ensolarado, mas o peso de suas preocupações continuava firme sobre seus ombros. O cheiro do café fresco enchia a casa, mas ele não conseguia apreciar nada. A visão de Paulo, com as mãos manchadas de tinta, criando mundos na tela, deixava seu coração em conflito. Ele se lembrou de quando o filho era pequeno,
Como brincava de ser artista, mas Carlos sempre encorajava Paulo a trilhar o caminho certo, aquele que levaria ao sucesso. Naquela manhã, ele decidiu enfrentar seus medos. Vou ver a exposição das obras do Paulo. Ele merece meu apoio, pensou. O evento aconteceria à noite em uma pequena galeria da cidade, um espaço que já havia sido esquecido e agora se enchia com as histórias que Paulo queria contar. O tempo parecia arrastar enquanto Carlos se preparava. Ele olhava no espelho, tentando reafirmar suas convicções, mas a incerteza ainda roía seu interior. E se eu não entender? E se a arte não for o que eu pensava? Esses pensamentos o assombravam. À medida que o dia se aproximava, Carlos se viu pensando em várias coisas. Lembrava da educação que deu ao filho, das expectativas criadas, dos sonhos de um futuro brilhante. Era claro que ele queria ver Paulo brilhar, mas não à custa dos valores que lhe eram tão caros. A inquietação e o orgulho rivalizavam em seu peito. Quando chegou à galeria, o ambiente pulsava uma energia diferente. Pessoas conversavam animadamente, algumas admirando as obras já expostas. Carlos hesitou na entrada, o coração acelerando. Ele avistou Paulo, cercado por um grupo de pessoas que ouviam com atenção suas explicações sobre cada peça. O orgulho que ele sentia se mixou a um temor profundo de que ele, Carlos, não fosse capaz de compreender. Observando seu filho, Carlos notou a paixão que iluminava seu rosto. Os olhos de Paulo brilhavam ao falar sobre sua arte, sobre as vidas que tocava. Cada quadro que passava sob os olhos do pai contava uma história de luta, superação e beleza no que era considerado feio. Era o próprio filho transformando dor em arte, revelando a vida que Carlos nunca teve coragem de ver. Um momento de silêncio particular ocorreu quando o olhar de Paulo se cruzou com o de Carlos. O filho sorriu, aquele sorriso que Carlos não via há muito tempo, e um calor se espalhou pelo peito do pai. Mas ele ainda se sentia perdido. Como se encaixar naquele novo mundo? Carlos se aproximou, as palavras presas na garganta. Paulo, eu não sei o que dizer. Pai, apenas sinta, respondeu Paulo, com um brilho de compreensão nos olhos. Naquele instante, Carlos sentiu-se desconfortável, mas a firmeza da expressão de Paulo o fez refletir. Ele compreendeu que a arte era um reflexo da vida, não um produto acabado. Compreender o que estava diante de si exigiria mais do que coragem, exigiria amor e aceitação. Antes que pudesse falar, alguém se aproximou e o puxou para o lado. Carlos, você não conhece a história de cada quadro. Deixe eu te contar, disse uma voz animada. Carlos olhou para o rosto e percebeu que cada pessoa ali trazia uma nuance que Paulo havia capturado. Ele estava prestes a vivenciar um mundo completamente novo. As emoções fervilhavam. E o que antes parecia um abismo, agora parecia uma ponte. Uma ponte que Carlos precisava atravessar. Mas enquanto ele se deixava levar pela cena, uma pergunta ainda ecoava em sua mente, desafiando suas certezas. E se esse caminho os afastasse ainda mais? Carlos se viu cercado por um mar de rostos que expressavam admiração e encantamento. Cada um deles parecia conectado de maneira íntima com as obras de Paulo. E ele sentiu um frio na barriga, como se estivesse à beira de um abismo. Mantinha o olhar fixo nas criações do filho, tentando encontrar neles alguma chave que lhe permitisse entender todo aquele universo. Curioso, ele escutava a mulher que o puxara para o lado. Essa obra aqui, disse ela, apontando para um quadro vibrante, é sobre a superação dos desafios da vida. O Paulo usou cores quentes para simbolizar esperança e as frias para mostrar as dificuldades. É impressionante como tudo se completa. Carlos tentava acompanhar, mas sentia que havia algo mais profundo, algo que ia além das cores e das formas. Ouvindo aquelas palavras, Carlos começou a perceber que não se tratava apenas de arte. Era um olhar aberto para a vida, um convite a ver o que estava escondido. E se no fundo eu estivesse tão preso à ideia do que meu filho deveria ser que não enxerguei o que ele realmente é? Pensou. Paulo era um artista, uma alma livre, e ele tinha tentado enjaulá-la.
Ele se afastou da mulher que falava e se aproximou do quadro que mais lhe chamava a atenção. Era uma tela escura, quase sombrinha, com figuras que se contorciam e se misturavam. Carlos sentiu um nó na garganta. Aquela era uma representação do que vivia em seu interior. O artista que criava e o pai que exigia perfeição. Ele se perdeu em pensamentos e não percebeu quando Paulo se aproximou. "Está vendo alguma coisa, pai?" perguntou Paulo, com um sorriso nervoso. "Estou tentando entender", Carlos respondeu, engasgando. "É difícil para mim, filho. Eu nunca acessei isso. É como se eu estivesse cego por tanto tempo." Paulo franziu a testa, percebeu a luta interna do pai. "A arte me salvou, pai. Cada pincelada foi como um grito por liberdade. Eu acho que, no fundo, nós dois temos algo para aprender um com o outro." A sinceridade nos olhos de Paulo fez o coração de Carlos disparar. Poderia aquela ser uma oportunidade de se redimir? Um momento de transformação para ambos? "Eu só queria que você fosse bem-sucedido. Que não tivesse que enfrentar o que eu..." Carlos começou, mas a voz falhou. Era um receio que o acompanhava há anos e que agora parecia tão pequeno diante da autenticidade exposta naquelas obras. "Pai", Paulo interrompeu com ternura, "ser verdadeiro é o maior sucesso que podemos ter. Acredito que você já entendeu isso. Eu só preciso que você veja isso como eu vejo." Carlos se sentiu invadido por uma onda de emoções. Era quase como se estivesse prestes a descobrir um novo caminho, mas um frio na barriga ainda persistia, uma dúvida sussurrando em sua mente. E se a verdade os afastar ainda mais? Enquanto a atmosfera pulsava com conversas e risos, Carlos sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar em sua vida. Ele precisava tomar uma decisão que poderia mudar dramaticamente a dinâmica entre ele e Paulo. Poderia aceitar quem seu filho era verdadeiramente e se abrir para essa nova relação? Nesse momento, viu a porta da galeria se abrindo e entrando uma figura que o fez congelar. Era Ana, a antiga namorada de Paulo, com um olhar que carregava histórias e segredos. O que ela estaria fazendo ali? O que isso significaria para a vida deles? Carlos sabia que aquele reencontro poderia alterar tudo novamente. E ele também sabia que estava mais uma vez na encruzilhada entre o que sempre esperou e o que realmente sentia. Carlos sentiu o coração acelerar. O olhar de Ana percorria a galeria como se tivesse acabado de retornar de uma longa viagem. Ali, em meio às cores vibrantes e temas profundos, ela parecia a personificação de um passado que ele achava ter deixado para trás. O que ela sabia sobre Paulo? Quais segredos ela carregava que poderiam revirar ainda mais a vida de seu filho? Paulo notou a mudança na postura do pai, e com uma expressão que misturava confusão e apreensão, seguiu o olhar de Carlos até Ana. "Pai, você conhece a Ana?" Paulo perguntou, sua voz um misto de desconforto e curiosidade, enquanto o sorriso nervoso se desvanecia. Carlos assentiu lentamente, sua mente fervilhando em perguntas. Ele se lembrava perfeitamente do olhar apaixonado de Paulo quando falava sobre Ana, da intensidade que certos amores têm e do quanto a relação deles o fazia vibrar. Mas o que seria deles agora? Ana caminhou até eles, e o espaço entre os três parecia vibrar com uma tensão densa. "Paulo, eu não esperava te ver aqui", disse Ana, a voz suave, quase sonhadora. "A sua arte é incrível." "Obrigada", Paulo respondeu, tentando manter a postura enquanto a emoção o dominava. "Você também está aqui. O que aconteceu com você?" Carlos percebia que este momento era um teste não apenas para Paulo, mas também para ele. Ele tinha que decidir. Ficaria na defensiva, protegendo suas interpretações do mundo e das ambições que tinha para o filho, ou se abriria para o que aquela situação poderia trazer? "Eu voltei para a cidade e ouvi falar da exposição", ela respondeu, mantendo o olhar fixo em Paulo, que parecia cada vez mais perdido, mas ao mesmo tempo um pouco iluminado. "Fiquei muito orgulhosa de você." As últimas palavras ecoaram como um envolvimento do passado com o presente, criando um novo vínculo entre eles. Carlos não conseguiu controlar a tensão que se formava ao seu redor. "Ana, o que você está fazendo aqui?
Quais são suas intenções? Perguntou, a defesa erguida. Ele não queria que o passado ofuscasse a nova realidade que estava tentando construir, nem queria que Paulo passasse por mais uma decepção. A jovem abriu um sorriso tímido e respondeu: Eu não estou aqui para causar problemas. Na verdade, eu gostaria de entender como podemos seguir em frente. O Paulo sempre foi especial para mim, e agora, vendo-o assim, tão livre, eu só queria saber se ele está bem. Aquelas palavras pareciam ressoar profundamente em Carlos. Ele se lembrou de como tinha medo de ver Paulo mudar, mas ao mesmo tempo nunca quis sufocá-lo. Ali estava a chance de um entendimento real, e ele poderia acenar para a possibilidade de um recomeço, não só entre Paulo e Ana, mas entre ele e seu filho. É uma nova fase, não é, filho? Carlos disse, com sinceridade brotando de seu coração. Acho que estamos todos aprendendo sobre a liberdade e sobre o que realmente importa. Paulo olhou para o pai, um novo brilho nos olhos. Sim, e talvez isso inclua abrir o coração novamente, certo? Mas antes que pudessem se aprofundar naquela nova conversa, um estrondo de risos e aplausos interrompeu o momento. Era a multidão cercando um novo quadro, um que Carlos ainda não tinha visto, e a curiosidade tomou conta dele. Qual era a mensagem ali que poderia mudar mais uma vez toda a sua compreensão sobre seu filho? Enquanto ele se deslocava para ver a nova obra, a sensação de que algo ainda maior estava prestes a ser revelado o aguçava. O que aquele quadro traria para a relação entre eles? E qual seria o papel de Ana nessa nova etapa da vida de Paulo? Carlos mal podia esperar para descobrir. À medida que Carlos se aproximava da multidão, seu coração pulsava com a expectativa. Ele mal conhecia o artista por trás da nova obra, mas a animação dos espectadores o consumia. Ao se posicionar na frente da tela, seus olhos se arregalaram. A pintura era uma explosão de cores, formas que dançavam e se entrelaçavam de maneira quase hipnotizante. Mas o que realmente capturou sua atenção foi a figura central. Um homem, com um olhar sereno, rodeado de imagens que remetiam a momentos de alegria e tristeza, de solidão e companheirismo. Os murmúrios na galeria pareciam afastar-se, como se o tempo congelasse naquele ponto. Carlos sentiu que algo naquele quadro falava diretamente a ele, como se cada pincelada contasse a história de Paulo. Suas lutas, suas conquistas, suas relações. E ali, entre as nuances vibrantes, havia algo familiar que o fez quase sentir a presença do filho ao seu lado. Você viu isso, pai? A voz de Paulo o trouxe de volta à realidade. Ele havia se aproximado e agora estava ao seu lado, admirando a obra. Acho que foi a pintura que mais me inspirou, disse ele, com uma mistura de vulnerabilidade e orgulho. É incrível, Carlos respondeu, tentando esconder a emoção que ameaçava transbordar. Ele sabia que aquelas cores representavam a transformação que Paulo estava vivendo, mas o que o surpreendia era como ele se sentia agora. Um misto de amor, preocupação e um desejo profundo de entender a jornada do filho. Ana observava a interação deles, um sorrisinho se formando em seus lábios. Permaneceu em silêncio por um momento, mas suas emoções fluíam em suas expressões. Ela finalmente disse: Acho que todos nós precisamos nos reimaginar, não é? Essa pintura, ela é como uma carta aberta. Mostra que é possível encontrar beleza nas nossas cicatrizes. Carlos não tinha certeza se agora era o momento certo para abrir o coração, mas a sinceridade nas palavras de Ana o encorajou. É verdade, ele admitiu. E as cicatrizes nos tornam quem somos. Paulo, vi você florescer através de suas experiências. Sou grato por isso. O olhar de Paulo se iluminou. E Carlos pôde perceber a conexão se fortalecer entre eles, como se as inseguranças passadas estivessem finalmente se dissipando. Mas a conversa foi interrompida novamente quando um dos curadores se aproximou, com um rosto de empolgação. Vocês já ouviram sobre a história por trás dessa obra? Ele perguntou, atraindo a atenção da galeria. Carlos e Paulo se entreolharam, ambos intrigados.
Ela é inspirada em um evento da vida de alguém que se reinventou. Uma pessoa que, após passar por grandes dificuldades, encontrou uma nova paixão: resgatar o que há de mais bonito nas pequenas coisas. Carlos sentiu um frio na barriga. Que tipo de revelação poderia estar por trás daquela história? E essa pessoa, o curador continuou, se dedicou a revitalizar a própria vida ajudando os outros. Um verdadeiro exemplo de superação. Ana olhou para Paulo, seus olhos brilhando de expectativa. Isso me lembra você, ela comentou. Quem é essa pessoa? Carlos perguntou, sua curiosidade agora ardente. O curador fez uma pausa dramática, olhando ao redor. Na verdade, essa pessoa é um artista que até mesmo limpava banheiros para se sustentar enquanto buscava uma nova voz na arte. A frase ecoou na mente de Carlos e ele sentiu um impacto emocional que o fez refletir sobre suas próprias percepções da vida e das escolhas. As palavras do curador trouxeram à tona uma nova dimensão, um campo de possibilidades que ele nunca havia considerado. Artista, limpando banheiros? Paulo perguntou. A fraqueza na voz era evidente. Como isso é possível? Os três permaneceram em silêncio, absorvendo aquele momento. Mas enquanto a galeria vibrava ao redor deles, Carlos percebeu que as respostas poderiam estar mais próximas do que imaginavam. O que mais eles ainda não sabiam sobre a vida do filho? E como as escolhas, mesmo as mais humildes, poderiam se transformar em grandes histórias. Carlos sentiu que a próxima revelação já estava prestes a acontecer, e um inevitável turbilhão de emoções enchia a sala. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. As palavras do curador ainda reverberavam na mente de Carlos. Ele olhou para Paulo, que agora estava perdido em pensamentos, como se estivesse tentando conectar as peças de um quebra-cabeça emocional. A intensidade daquele momento se tornou palpável. Ana notou a tensão entre pai e filho e decidiu intervir. Paulo, você sempre se interessou por arte. Já pensou em como poderia usar suas experiências de vida? Disse ela, com um sorriso encorajador. O jovem virou a cabeça, parecendo mais presente. Sim, mas isso não é fácil. Às vezes, sinto que todos esperam que eu tenha um caminho claro, um futuro brilhante, e eu só quero encontrar meu lugar. Carlos sentiu uma vontade imensa de abraçar o filho, mas por algum motivo hesitou. O olhar triste de Paulo tocou profundamente seu coração. Ele se lembrou de quantas vezes um simples gesto poderia ter mudado o rumo das conversas entre eles. E aí estava o dilema. Deveria Carlos revelar a Paulo suas próprias inseguranças e medos? Talvez a liberdade de encontrar esse lugar tenha tudo a ver com aceitar os desafios. Carlos começou, sua voz tremendo levemente. Eu sempre pensei que um caminho tinha que ser só um. Mas percebo que é no entremeio das mudanças que a verdadeira arte da vida acontece. A declaração trouxe um brilho nos olhos de Paulo, e Carlos se deu conta de que estava finalmente se conectando com seu filho de forma mais profunda. A lembrança da pintura voltou à sua mente. O sentimento de renascimento, de esperança nas dificuldades, o inspirou. Paulo, o artista que limpava banheiros, ele não se definiu pelo que as pessoas viam. Ele buscou sua paixão em cada pequeno gesto, e você pode fazer o mesmo. A arte não é só sobre o que crie, mas sobre como você se vê no mundo. Isso faz sentido, Paulo murmurou, a voz mais firme agora. Talvez no fundo eu esteja tentando me encaixar em algo que não compreendo completamente. Enquanto eles conversavam, a multidão à volta parecia ter se dissolvido. O ambiente estava repleto de um silêncio tenso, mas carregado de emoção. Ana observava com atenção, percebendo como aquele diálogo poderia ser um marco na relação entre pai e filho. O curador, percebendo a profundidade do momento, se aproximou deles mais uma vez, como se sentisse a necessidade de aclamar o que estava diante de seus olhos. Essa trajetória de superação é um convite, não só para o artista que limpava banheiros, mas para todos nós. Cada um de nós pode ser um artista em nossas vidas. Carlos e Paulo se entreolharam, compreendendo a gravidade daquelas palavras. Era mais do que uma conversa sobre arte.
Era sobre a vida deles, as escolhas que faziam e como cada um poderia reverberar a sua história de maneira única. Foi então que um som de risadas e palmas começou a ecoar na galeria. Eles viraram-se para ver uma jovem bailarina que começava a se apresentar ao lado da pintura. Cada movimento dela parecia dançar com as cores da obra, como se a arte estivesse viva e pedindo para ser sentida. Carlos e Paulo, envolvidos pela encantadora performance, não puderam deixar de sorrir. Era uma lembrança poderosa de que, da mesma forma que a jovem transformava seus sentimentos em dança, eles também podiam se reinventar, buscar novos caminhos e iluminar mesmo os espaços mais sombrios de suas vidas. Mas, à medida que a apresentação continuava, um pensamento perturbador se instalou na mente de Carlos. Havia algo mais por trás daquela pintura, algo que ele ainda precisava descobrir. Os olhos do artista, a conexão com a superação e a certeza de que essa história tinha mais desdobramentos. Carlos sentia que essa revelação estava se aproximando. O que mais essa nova jornada reservaria para eles? Poderia o passado de Paulo ter relevância naquela história, ligada de alguma forma à vida do artista que limpava banheiros? A apresentação da bailarina continuou, mas o coração de Carlos pulsava com uma única pergunta. Estaria ele preparado para enfrentar a verdade que se desenrolava diante deles? Enquanto a música envolvente da apresentação da bailarina ecoava pela galeria, Carlos sentiu seu coração acelerar. Era como se cada nota tocasse uma parte escondida dele, revelando memórias e emoções que ele tinha guardado a 7 chaves. Ele mal percebeu o tempo passar, absorvendo a beleza do momento e a conexão com seu filho ao seu lado. Paulo, por sua vez, estava completamente hipnotizado pela dança. A jovem se movia com uma graça que parecia desafiar a gravidade. Cada salto e pirueta expressavam uma liberdade que ele há muito desejava sentir. Foi então que ele se deu conta de que precisava não apenas compreender a arte, mas também se permitir ser parte dela. A ideia de se expressar artisticamente começou a ganhar formato em sua mente. Pai, você acha que eu poderia tentar algo assim? Usar a arte para contar a minha história, para mostrar quem eu sou realmente? Paulo soltou a pergunta como uma flecha, atingindo Carlos em cheio. A resposta estava a caminho, mas Carlos hesitou. Ele queria apoiar o filho, mas em sua mente surgia o receio de que Paulo pudesse se perder em um caminho incerto. No entanto, ao observar a determinação nos olhos do jovem, ele percebeu que o apoio que precisava oferecer era muito mais do que conselhos pragmáticos. Era sobre permitir que Paulo explorasse sua própria verdade. Claro, filho, a arte pode ser tudo. É como um espelho que reflete nossas vivências, ele disse, desejando que aquelas palavras trouxessem coragem ao coração do filho. Você pode usar seu talento para falar do que viveu. Pode ser uma forma de se libertar das expectativas, e eu estarei aqui para te apoiar. No fundo, Carlos sabia que sua própria jornada ainda não tinha terminado, mas aquela conversa era um bom primeiro passo. O artista na pintura, a bailarina iluminada sob os holofotes, tudo parecia se entrelaçar em algo maior. A performance terminou com um grande aplauso, e a galeria se encheu de sorrisos e olhares emocionados. Quando a jovem se curvou em agradecimento, Carlos teve uma epifania. Para cada pessoa na sala, havia uma história que esperava ser contada. Havia transições, renascimentos e desafios superados, assim como eles estavam fazendo agora. Você viu como ela se entregou? Cada movimento tinha um significado, observou Paulo, com os olhos brilhando. Sim, é como a vida. Cada passo nos molda, e também as dificuldades nos impulsionam a dançar, mesmo nos momentos mais difíceis, respondeu Carlos, inspirando-se naquela nova visão. Uma conexão forte estava brotando entre os dois, como se finalmente estivessem caminhando juntos para um lugar de entendimento. Mas ao fundo da galeria, uma figura conhecida começou a se encaminhar para eles. Era Rosa, a antiga professora de Paulo, que ele não via há muitos meses. Sem saber por quê, Carlos sentiu um frio na barriga. O que ela poderia dizer? Qual era a conexão dela com tudo isso?
Assim que Rosa se aproximou, um sorriso caloroso no rosto, Carlos percebeu que ela parecia saber algo que eles não sabiam. O clima ficou carregado de expectativa, como se o próximo passo desse encontro pudesse revelar verdades inesperadas. Paulo, que bom te ver aqui. Precisamos conversar. Há algo sobre sua arte, algo que você deve saber, disse Rosa, e as palavras dela soaram como um chamado para um caminho que eles ainda não tinham explorado. Carlos olhou para Paulo, e ambos sentiram um misto de ansiedade e curiosidade. O que Rosa estava prestes a revelar poderia mudar tudo novamente. Estariam prontos para essa nova revelação? A tensão pairava no ar enquanto Rosa olhava atentamente para Paulo, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e seriedade. A música ainda ecoava suavemente na galeria, mas para Carlos e Paulo, o mundo exterior parecia ter desaparecido, reduzido a um momento singular. Eu percebi que você tem um talento especial. Sua obra pode ser muito mais do que simples desenhos ou pinturas. Há uma conexão profunda que você ainda não explorou, explicou Rosa, sua voz carregando um peso que fez o coração de Carlos disparar. Paulo franziu a testa, um pouco confuso, mas claramente intrigado. O que você quer dizer? Eu tenho visto os seus esboços e suas ideias. Elas carregam uma carga emocional que muitos artistas passam a vida inteira tentando alcançar. Você tem o dom de tocar pessoas. E eu conheço uma oportunidade que pode ajudar você a aprimorar essa arte, ela disse, com entusiasmo vibrante na voz. Carlos sentiu um calor aumentar em seu peito. Seria isso que Paulo precisava? Uma chance de mergulhar mais fundo em sua expressão artística, sem as limitações que, muitas vezes, ele mesmo impunha? Mas a dúvida ainda pairava. O que exatamente você está propondo, Rosa? Rosa sorriu e passou a mão pelo cabelo, como se estivesse pensando em como transmitir a sua visão. Estou organizando uma exposição de arte jovem, um espaço para novos talentos, e eu quero que você, Paulo, participe. Mas não só como um expositor. Quero que você use essa plataforma para compartilhar sua história, a verdade por trás do que você cria. A revelação a deixou ainda mais animada, e a expressão em seu rosto era contagiante. Paulo, por outro lado, estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Mas, e se ninguém gostar do que eu fizer? E se eu não for bom o suficiente? As inseguranças de Paulo estavam à tona, e Carlos queria que sua voz fosse forte o bastante para encorajar o filho. Olha, filho, o que importa não é a aprovação dos outros, mas sim o quão verdadeiro você é na sua expressão. Cada um de nós tem uma identidade única. Lembre-se da bailarina. Ela não dançava para agradar, mas para se libertar. Carlos disse com fervor, seus olhos fixos nos de Paulo, desejando que a ideia penetrasse fundo em seu coração. Você realmente acha que eu posso fazer isso? O olhar de Paulo se iluminava lentamente, como o sol surgindo entre as nuvens. Sim, eu acredito em você. E Rosa também, Carlos garantiu, olhando para a professora que acenou confirmando. Essa é a sua chance de dançar na sua própria vida, filho. A conversa fluiu entre os três, cada um compartilhando pensamentos e ideias. Rosa falava sobre a importância de contar a história por meio da arte, mencionando jovens artistas que se tornaram expressões de esperança e resistência. Quando o encontro chegou ao fim, uma nova luz brilhava nos olhos de Paulo. Ele sentia um misto de esperança e nervosismo, mas mais do que tudo, havia uma faísca, uma chama que poderia acender uma jornada transformadora. Carlos observou seu filho e percebeu que aquele encontro poderia marcar o início de algo incrível, mas no fundo de seu coração ele ainda se perguntava se as inseguranças que Paulo carregava um dia iriam mesmo se dissipar. Estamos juntos nessa, certo? Paulo perguntava agora mais confiante. Para sempre, filho. Carlos sorriu, mas sua mente não conseguia se afastar da sombra da dúvida. O que mais estava por vir? Estariam prontos para enfrentar o mundo fora da galeria? Enquanto deixavam o evento, uma mensagem chegou ao celular de Carlos. Era de um antigo amigo que convidava para algo inesperado. A curiosidade apertava,
e ele sentiu que essa mensagem poderia ser a chave para novas revelações em sua própria jornada. O que seria? Eles estavam prestes a descobrir mais do que imaginavam. Quando Carlos e Paulo saíram da galeria, uma brisa suave acompanhou seus passos. O céu já escurecia, mas a atmosfera estava carregada de expectativa. Paulo caminhava ao lado do pai, seu coração ainda pulsando com a conversa que acabaram de ter. A ideia de expor sua arte e contar sua história parecia ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Pai, e se as pessoas não entenderem o que eu quero dizer? E se a minha história não for suficiente? Paulo perguntou, a insegurança se manifestando novamente em sua voz. Carlos parou. O olhar carinhoso e firme estava de volta. O que você tem é precioso, filho. Não se trata do que os outros pensam, mas da conexão que sua arte pode criar. Deixe sua história fluir. Você vai ver que alguns vão se reconhecer em você. Paulo sorriu, mas a dúvida ainda persistia. Quando entraram no carro, depois de um breve silêncio, o celular de Carlos vibrou novamente. Agora era um convite para um encontro que poderia mudar sua vida. Era de Marco, seu amigo de infância, que o chamara para um evento na cidade, algo sobre arte e transformação pessoal. Carlos hesitou, os pensamentos se entrelaçando. Como poderia se envolver em outra história quando a de Paulo estava prestes a florescer? Vamos, pai, o que está acontecendo? Você está muito pensativo, Paulo murmurou, a curiosidade transparecendo. Só um velho amigo me chamou para um evento. Parece interessante, mas não se preocupe com isso agora. O caminho de volta para casa parecia mais longo, e as palavras de Rosa ecoavam na mente de Carlos, ávidas por respostas. Ele também tinha suas próprias inseguranças. Como pai, sentia que precisava ser um suporte mais forte, alguém que nunca deixaria Paulo desacompanhado nessa jornada. Enquanto isso, Paulo já começava a esboçar ideias em sua cabeça. O que ele realmente queria expressar? Seria um retrato de suas lutas internas? Ou talvez imagens que falassem de sonhos perdidos e esperanças renovadas? Cada imagem o impulsionava, e a dúvida parecia tornar-se um combustível poderoso. Ao chegarem, foram recebidos pelo cheiro do jantar que sua mãe havia preparado. O calor do lar os envolveu, mas o ambiente também tinha suas próprias tensões. Paulo percebeu que seus pais discutiam sobre contas e preocupações diárias. Nesse momento, sua mente piscou rapidamente para a ideia de que, no fundo, todos estavam lutando para encontrar seu lugar no mundo. A arte poderia ser o caminho não somente para ele, mas para sua família. Após comerem, eles se sentaram na sala. Carlos olhou para o filho, sua expressão mais decidida. Se você quiser, podemos ir juntos ao evento que Marco me convidou. Em um espaço artístico, podemos sentir novas energias e, quem sabe, até abrir mais portas para a sua exposição. Paulo balançou a cabeça, com uma mistura de entusiasmo e medo. Sim, eu adoraria. Mas e se? E se não for o que estou esperando? O que vai acontecer se a minha arte não se encaixar? Carlos suspirou, tocando o braço do filho com carinho. Filho, às vezes é no desconforto que encontramos as maiores verdades. O que importa não é a aprovação, mas o que fazemos com cada momento. Vamos descobrir isso juntos. Assim, eles decidiram ir. Carlos não sabia ao certo o que aguardava, apenas sentia que aquela oportunidade poderia ser mais do que um encontro casual. Poderia ser uma revelação, um novo rumo para ambos. Quando chegaram ao evento, uma onda de pessoas se aglomerava em volta de ilustrações e esculturas. Paulo sentiu-se perdido, mas uma energia palpável o chamou. Algo que parecia dizer: venha, este é o seu lugar. E então, em meio a risos e conversas animadas, Carlos avistou Marco. Ele acenou e, em um impulso, foi em direção ao amigo. O que ele não sabia era que esse reencontro traria à tona segredos de um passado enterrado e que mudaria tudo para sempre. Conforme se aproximava, um sentimento de apreensão tomou conta de Carlos. Que revelações estavam por vir? O que ele não sabia poderia ser a chave para a transformação que Paulo tanto precisava. Marco estava ali,
com seu sorriso característico e olhar sincero. Ele recebia Carlos com um abraço apertado que parecia transmitir não apenas amizade, mas a certeza de que ambos haviam crescido em direções diferentes, mas sempre com um fio invisível os conectando. Carlos, quanto tempo! Olha, você precisa ver isso aqui, disse Marco, puxando a mão do amigo em direção a uma instalação artística impressionante. É uma interação fundamentada na arte e no autoconhecimento. Me lembrou de você quando vi. Imagina a intenção por trás de cada peça, uma verdadeira explosão de transformação. Carlos assentiu, mas sua mente ainda estava voltada para Paulo, que observava um pouco afastado. Ele sentia a insegurança do filho ecoar em seu interior. Visando manter a conexão, Carlos disse para Marco: "Fico feliz que você tenha isso. Acredito que todos nós estamos buscando formas de nos reimaginar, descoberta após descoberta." "É isso", respondeu Marco. "E ao que parece, você também está prestes a descobrir algo valioso." Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Carlos, mas ao olhar para Paulo, viu que o filho se aproximava de uma escultura peculiar, que parecia capturar a essência de diferentes emoções humanas. Cada figura ali tinha uma expressão única, como se vivessem suas próprias verdades. "Pai, está vendo isso?" Paulo perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. "Essas figuras evocam algo em mim. Sinto que têm suas próprias histórias, assim como nós." Carlos se lembrou do que havia lido sobre a arte. Ela pode ser um espelho, uma forma de expressão que libera vozes reprimidas. Era como se Paulo estivesse despertando não apenas para o seu próprio talento, mas também para o potencial de todos que o cercavam. "Vamos explorar isso juntos", Carlos assegurou, aproximando-se do filho. "A arte é sobre como tocamos uns aos outros com nossas experiências. Você pode ver beleza onde poucos olham, isso é mágico." Assim, os dois caminharam juntos pelo evento, conversando e explorando obras que faziam seus corações acelerarem. Cada ato de criação parecia contar a história de uma superação, de um recomeço. Enquanto isso, Marco se juntou a eles. "Pedro, vem cá", ele chamou, e um jovem artista se aproximou, trazendo consigo um brilho intenso nos olhos e uma aura contagiosa. Esse é um grande talento que pode te ajudar a encontrar a sua essência em sua próxima exposição. Carlos e Paulo olharam para Pedro, que começou a falar sobre o processo por trás de suas peças, tocando em temas como dor e evolução. A conexão que se formou entre eles era palpável, e Carlos percebeu que possivelmente a confiança de Paulo em explorar sua arte só cresceria. "Você sabe, cada um de nós traz algo único de nossas lutas", disse Pedro sorrindo. "Quando você começa a compartilhar, começa também a curar." Nesse instante, algo rugiu dentro do coração de Carlos, um reconhecimento profundo. Não seria apenas Paulo se descobrindo como artista, mas uma jornada conjunta de transformação familiar. O que antes parecia um labirinto, agora se tornava um caminho enfeitado de flores. "Talvez a arte possa criar um novo laço entre nós", Carlos pensou, o coração pulsando com empolgação e esperança. Ele olhou para Paulo, que escutava Pedro com atenção, como se estivesse desvendando um novo mapa que poderia guiá-lo. "Vamos fazer isso, filho", começou Carlos com novas convicções surgindo. "Essa é a nosso momento, e não só seu, mas meu também. Quero te apoiar nessa jornada e me permitir ser parte disso." Os olhos de Paulo se encheram de lágrimas, mas suas palavras foram firmes. "Pai, eu quero te mostrar o que realmente significa essa arte para mim." E assim, naquele espaço vibrante de criatividade, Carlos e Paulo começaram a traçar um novo caminho. Marco e Pedro se tornaram aliados nessa empreitada, como se o destino estivesse moldando aqueles momentos. A noite foi se adentrando, e com ela surgiram novas possibilidades. Carlos sentiu que era hora não apenas de apoiar Paulo, mas de se dar a chance de ser um artista de sua própria vida. Afinal, todos ali estavam juntos nessa transformação, aprendendo a dançar com os desafios, assim como a bailarina que havia encantado a todos com sua performance. No final das contas, somos todos artistas de nossas histórias.
ele refletiu em paz e iluminado. A vida, com suas cores e sombras, era uma tela em branco, e estavam prontos para pintá-la juntos. E assim, neste novo capítulo que começava, uma verdade emergiu. A verdadeira arte está em viver sem limites, em ser fiel a si mesmo e em transformar cada dor em beleza. Ao deixarem o evento, Carlos tomou a mão de Paulo e, sem hesitar, sussurrou: "Estamos juntos nessa jornada, vamos em frente." E as luzes da galeria brilharam atrás deles, refletindo não apenas a arte, mas o imenso amor que ali se expandia, abrindo um novo horizonte que mal podiam esperar para explorar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.